fluido, e isso fazia a gente único. Aristóteles não quis, acho que agora que começou a gravar, Aristóteles não quis seguir o pai, por isso ele não quer seguir a área medicinal, por isso ele vai para Atenas, porque Atenas é o berço da filosofia, e lá tem a escola atênica, ou a escola de Platão, né? A Academia de Platão, que era muito conhecida. Então ele vai lá para estudar nessa escola, e apesar de admirar e amar o seu mestre, ele discorda muito. Então, quem é Aristóteles? Ele é estrangeiro em Atenas. Atenas recebia bem estrangeiro? Não, porque estrangeiro não é cidadão. Isso é determinante para a história de Aristóteles. Quando Platão morre, ele é o mais bem preparado para seguir a administração da academia. Mas ele não é escolhido porque ele é estrangeiro. Ele é um viajante estrangeiro na filosofia. Na filosofia, ele é dogmático. A Macedônia está um pouquinho acima da Grécia. Esse rosinha mais claro aí é a Macedônia. Esse aqui é a parte de Aristóteles, no quadro do Rafael que a gente acabou de ver em História, tá vendo? Ele está com o livro, porque o conhecimento é estudado, né? Precisa se estudar. Então, numa mão ele apoia o livro, na outra ele espalma, para mostrar que o conhecimento está nesse mundo. Pegando nesse mundo, você entende o conhecimento. E o grande mestre dele, Platão, está com o dedinho para cima, falando, não, conhecimentos são aqui. Tá vendo que eles estão conversando e não discutindo? Porque era mestre e discípulo. Rafael, de novo, ele é muito sutil, ele é muito inteligente, ele sabe o que ele está pintando. Ele conhece todos os filósofos que ele pintou, todas as suas sutilidades. Até, talvez, mais do que qualquer pessoa que for dar aula desses aqui conheça. Talvez tenha coisas que até hoje a gente não entendeu. Por causa o porquê da cor das roupas, o porquê desse olhar. Ai, magnífico. Mas, enfim, Aristóteles ele é dogmático, ele acredita que tem uma verdade única, que é possível chegar nessa verdade. Ele é empirista, ou seja, os sentidos levam conhecimento, o mundo aqui leva conhecimento, não só a razão. Ele é epistemológico, ele acredita que dá para estudar o conhecimento, entender como conhecemos. A parte mais importante, talvez a parte mais importante de Aristóteles, junto com a política, é a ética. O que é a ética aristotélica? Aristóteles vai escrever um livro ao seu filho, Nicômaco, e aí, que chama Ética Nicômaco, ele vai dizer que a ética é o que te leva à felicidade. Todo ser humano busca eudemonia. Eudemonia, em grego, é felicidade. A gente precisa chegar a essa felicidade, é a nossa finalidade de vida. Mas como que se chega nessa felicidade? Através da ética. E a ética é uma vertente da política. Aristóteles acredita que o homem é um homem político, ou politicon. O homem é político, ele faz relações políticas, relações sociais. Então, a ética é um braço da política e ela nos leva à felicidade. As nossas ações buscam a felicidade. Aqui na Antiguidade Clássica, a gente ainda não separou felicidade, ética e moral. Lá na modernidade, a gente vai separar com Maquiavel, ética e moral, que é um renascentista italiano também, que a gente vai ver na próxima aula de história. Essas aulas casam-se muito bem. Que bom que elas estão juntas. A partir de Maquiavel, a gente vai separar ética e moral. Com o Aristóteles ainda não, ética e moral são sinônimos. E ele vai falar que a gente chega a essa eudemonia, essa felicidade, através do meio termo. A gente vai escolher sempre o meio termo, a mediania. O mito grego do Ícaro já dizia isso, né? O Ícaro queria voar e o seu pai falou, nem tanto ao sol, nem tanto ao mar. Vai ao meio termo. Então, Aristóteles já acreditava, assim como os gregos, que a virtude está no meio termo. Ser virtuoso é estar em mediania, estar em equilíbrio. Não muito perto do sol, não muito apaixonado. A paixão é um problema para Aristóteles. Paixão aqui não no sentido amoroso, tá? Paixão no sentido daquilo que te desvirtua, aquilo que te leva para um campo muito emocionado e queima suas asas, e aí por isso você cai. E foi por isso que Ícaro parou de voar, né? O Ícaro quis o sol, quando ele viu
a grandeza do sol, ele falou, não, é isso que eu quero. E quando ele chegou perto do sol, a cera das suas asas derreteram. Nem tanto ao mar, nem tanto também só a razão, aquilo pesado, porque quando você chegar muito perto do mar, a umidade do mar vai pesar as suas asas e você vai cair. Tá vendo como que a filosofia não é um rompimento do mito? É uma continuidade, mas é uma continuidade racional. Você não está explicando para as pessoas mais que elas têm que serem medianas, né? Através de que um filho de um Deus que queria voar, um semideus que queria voar, está explicando através da felicidade humana. Pessoas muito apaixonadas costumam não ser pessoas equilibradas, e a falta de equilíbrio produz infelicidade. E não, o ser humano busca ser feliz. Só que lembra que o pai, lá do Aristóteles, ele tinha uma teoria dos 4 fluidos, que cada ser humano tinha mais um fluido, menos outro fluido, então felicidade é única. O meu meio termo não é o mesmo meio termo da Grazi, não é o mesmo meio termo da Tamara, nunca sei, é Tamara, ou Tamara, depois você me fala no chat, vamos falar seu nome. Não é esse mesmo termo. Eu descubro o meu meio termo e eu sigo esse meio termo. Entende? Porque esse meio termo vai me levar à felicidade. Tranquilo? O que é mediania e eudaimonia? O Enem traz essas duas palavras, eu não coloquei no meu texto, mas eudaimonia, felicidade, ele fala o que é, tá? Mediania, virtude de equilíbrio. Tamara. Beleza. O meu tá mostrando que tá gravando. Vocês entenderam o que é eudaimonia, mediania? Por que ele é dogmático, empirista? Ok. Então agora a gente conhece um pouco mais do tio Ari, da ética. A gente vai ver a política em Aristóteles. Aristóteles vai falar que o homem é um homem político. Essa política se divide em ética e em política mesmo. Política é a ciência que faz o homem feliz. Olha que bonito isso. E aí, de uma forma individual, quando ela vira ética, você procura a sua própria felicidade, mas quando ela está em forma coletiva, você procura a felicidade da polis, o bom convívio da polis. Por isso que você vai debater. Primeiro não. É importante dizer que Aristóteles era um homem do seu meio. Ele estava vendo o fim do período clássico, né? Ele vai ser muito xingado pelos gregos, porque ele vai ser professor do Alexandre Grande, e Alexandre Grande vai dominar a Grécia. Então ele estava vivendo o período das guerras do Peloponeso, Esparta contra Atenas, as questões artes-ligas. Ele é contemporâneo a esse momento de decadência. E aí ele vai dizer que essas guerras não levam ao bem-estar. Então, o que o homem tem que fazer é debater. Porque esse debate político leva a polis para um lugar, para um bom lugar. O homem nasceu para fazer isso. Mulher e escravo não nasceu para fazer isso. O escravo não tem poder para deliberar, porque não tem poder nem para sua própria vida, e a mulher é o cerne das paixões. A mulher não consegue deliberar, ela está sempre apaixonada, ok? Porque Aristóteles, de novo, é fruto do seu tempo, assim como Platão. Aristóteles, inclusive, implicava mais com as mulheres do que Platão. Platão até aceitava, às vezes, mulheres na academia. Era raro, mas Platão, inclusive, acessava. No Liceu de Aristóteles, que a gente vai ver no fim, Alexandre o Grande dá para ele uma escola em Atenas, que vai fazer rivalizar com a academia de Platão, de jeito nenhum vai entrar mulher. Mas isso mostra que, de novo, que as pessoas têm muita mania de falar que, por isso que eu falei que Isabel não era um ícone feminista, porque eu acho isso importante, porque às vezes a gente está fazendo a redação e a gente começa a entender, o mundo cultural hoje mostra pra gente que, olha,
por exemplo, pega lá a Isabel e coloca ela como ícone feminista, Ana Bolena como ícone feminista, Margaret Thatcher como ícone feminista. Essas mulheres não queriam poder para as mulheres, elas queriam conservar o poder. Apesar delas serem mulheres, uma forma delas chegarem ao poder é garantir que elas eram exceção, não a regra. E Aristóteles, por mais que ele era um democrático, ele acreditava que o homem é um ser político, que o homem, a gente vai até ver que ele dá outro nome para a democracia, que é a politeia, a democracia boa seria a politeia, a gente vai ver isso agora. Por mais que ele acreditasse nisso, ele acreditava que cidadão era aquilo que os gregos falavam que era cidadão. Mulher não era cidadão, escravo não era cidadão. Então, a gente usa as ideias deles, porque são ideias extremamente inovadoras, são pessoas com inteligência e com gênios da humanidade, mas a gente tem que parar de querer colocar eles em posições que eles não estavam. Não porque eles eram pessoas ruins, mas porque a gente é fruto do nosso tempo. Entende? Então, para Aristóteles, fazer política é necessário para manter o homem vivo, para manter o homem no seu caminho de felicidade, e ele vai falar que existem 3 formas de governo. Uma com um governante só, uma com poucos governantes e uma com muitos governantes. A mais desejada é que seja com muitos governantes, mas todas essas 3 formas têm momentos bons e momentos ruins. A forma boa de um governante só é a monarquia. Um rei bom, assim como o Filipe era na Macedônia. Era um rei bom, um rei justo. Só que isso pode virar uma tirania. Aquele rei pode ser tirano, matar todo mundo, não lidar bem para a polis. Então ele já não está fazendo política no seu fim, na sua finalidade, que é fazer a sociedade feliz. Assim como pode acontecer no governo de poucos governantes. A forma boa é a aristocracia. Então muita gente, e aqui a aristocracia não no sentido que a gente fala na história, às vezes, né, aristocrata ou oligarca, juntos, né, como sinônimos de poucas pessoas ricas governando. Aqui, não, seriam poucas pessoas no poder, mas pessoas bem intencionadas. Mas quando essas pessoas deixavam de ser bem intencionadas, a gente saía de aristocracia e ia para uma oligarquia. Agora, isso é o que mais pode confundir. Muitos governantes. A forma boa é a politeia. É o ideal da democracia moderna, tá? É o governo de todos, mas onde se busca justiça. A forma ruim, a democracia. Porque Aristóteles vai falar que a gente pode ter muitos no poder, ricos. Imagina, a gente tem uma democracia onde quem está no poder são pessoas ricas. E são muitas pessoas. O representante foi eleito, ele é rico. Então ele é um governo do povo. Mas mesmo assim ele ainda é um ruim representante. Então a democracia é ruim. Porque ela não mostra que vai ser justa. Que o governante que chegou ali, representando a maioria, ele realmente representa a maioria. Então o Aristóteles vai falar que a gente tem que ter o quê? Uma politeia. Lembrando que é democracia direta lá na Grécia, né? Ele vai falar, não que eu trouxe para a democracia moderna, isso, mas o Aristóteles vai falar que a politeia é quando muitos governam, mas são muitos bem intencionados. Na democracia moderna, seria quando for um líder realmente bem intencionado. Não de uma classe só. Entende? Aqui, na democracia grega, na democracia clássica, quando quem for falar for realmente pessoas bem intencionadas. Não pessoas que querem ficar mais ricas ou manter o governo de forma a não se envolver com as pessoas. Entende? Pessoas, lembrando, homens maiores de 21 anos. Joana d'Arc, essa pergunta se Joana d'Arc era feminista, é difícil de responder. Eu não sei te dizer, porque Joana d'Arc, ela realmente cortou os cabelos para entrar no exército, porque não deixava entrar mulheres no exército, mas se for pensar para emancipação feminina, não. Joana d'Arc não queria emancipação feminina, Joana d'Arc queria a emancipação francesa, porque ela sonhou, ela acreditava que Jesus tinha lhe chamado através dos sonhos, e aí ela começou a vencer, não aceitaram ela no exército, e ela começou a sonhar cada vez mais, e ela pensou, preciso liderar esse exército. E aí ela deu um jeito, cortou os cabelos, entrou no exército,
e aí depois descobriram que ela era mulher. Mas se ela era feminista nesse sentido de emancipação feminina, não. Ela não buscava novas mulheres no exército, ela não fez nenhum discurso, tá vendo? Eu dei a vitória para a França, eu era mulher, não. Ela queria que a França ganhasse a guerra. Tranquilo? Política em Aristóteles, tranquilo, ética em Aristóteles. A maioria das questões do Enem vem daí. Sim? Ok, vamos passar então, vamos ver como Aristóteles acha que a gente conhece. A gente conhece através das 4 causas. Falei já em algumas aulas, e vou falar até o fim do ano, que o número 4 é um número muito importante para os gregos, como já dizia Guilherme, para Beyoncé também. O Aristóteles vai falar que é possível conhecer através das 4 causas. Vamos pensar. Pense em um objeto. Vou pensar aqui, na minha frente tem um óleo de cabelo. Esse óleo. Eu penso primeiro, para conhecer esse óleo, a primeira coisa que eu vou pensar é do que ele é feito, do que ele é composto. Quem fez esse óleo? Quem no sentido de material, tá? Não quem produziu. O quem ele aqui é quem foi, qual o material que está nele? Plástico, né? Por fora, plástico que fala que é reciclado, e por dentro um óleo que eu não sei o que tem nele. Tô tampando só para não dar problema no YouTube. Por isso que eu tô tampando o loop. Beleza. A causa formal, qual que é o formato disso? Enfim, não sei. Talvez um cilindro? Mais ou menos um cilindro, né? Um cilindro, mais ou menos. Esse é o formato, causa formal. A causa eficiente. Quem fez? Agora sim, quem fez esse negócio? A indústria que um grupo que faz parte de um grupo de cosméticos no Brasil. E qual que é o objetivo dele? Hidratar um cabelo, né? Viu? Eu consegui conhecer esse objeto com as 4 causas formais. É isso que Aristóteles vai falar. Através das 4 causas formais, eu consigo conhecer tudo. Por isso que o mundo está aqui. E essas 4 causas formais usam sentido. Por isso que a gente está começando o empirismo. O empirismo lá de David Hume. E na aula passada com Platão, a gente já começou o racionalismo de Descartes, que inclusive, Descartes, né? Que inclusive é renascentista também. Então, ficou bem claro como que a gente consegue conhecer as coisas do mundo com as 4 causas? É importante Aristóteles e Platão ficar claro, porque na filosofia medieval, quando a gente for estudar São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, a gente vai retomar em Platão e a gente vai retomar em Aristóteles. Vamos passar aqui. Vamos para uma parte bem interessante que eu gosto, que é a lógica aristotélica. Aristóteles também tem um livro, né, diferente de Platão, que escreveu ensaios e falava de tudo meio que nos seus ensaios, menos no livro da República, que ele se dedicou à política, né, República de Platão. Aristóteles não, ele dividiu em livros o seu conhecimento. O livro, A Lógica Aristotélica, ele define a lógica não como uma ciência, mas como um instrumento. Esse instrumento chama organon. Esse instrumento, esse organon, vai te levar a pensar correto. E aí você tem 2 formas de chegar nesse pensar correto. Por dedução ou indução, tá? E isso a gente faz através do silogismo, que Padre Antônio Vieira, dos sermões, usa muito bem. Então você vai pegar ideias e a partir dessas ideias você vai ter conclusões. Isso que é silogismo. Ai, Padre Antônio Vieira, todo meu tão incompreendido. Os alunos acham ele tão chato. Mas ele é muito incompreendido, ele tem um lugar no meu coração. Então, vai ter 2 modalidades de argumentos, você vai usar 2 premissas ou mais para chegar numa conclusão, numa terceira. Na terceira que seria verdade, né? Então, dedução, quando você passa do universal ao restrito.
que é o interessante. Aristóteles fala que essa é a forma de argumentar de forma correta. Indução, do restrito ao universal. Quem faz indução para Aristóteles? Quem que o time de Sócrates implica? Que parte do restrito, que vai falar que o homem é a medida de todas as coisas? Que a gente viu junto com Sócrates. Alguém sabe? Não. Platão também não gosta muito deles, não. Que estão rivalizando lá com Sócrates. Que vai falar, o homem é a medida de todas as coisas. Sofistas. É isso mesmo. O Aristóteles vai falar que o tipo de... Quem não... Lembra que os sofistas são céticos, não existe verdade única. Então, a verdade, o que é verdade para mim, pode não ser verdade para você. E apesar de Aristóteles falar o que é felicidade para Maria Cláudia pode não ser felicidade para o Caio, o que é verdade para Maria Cláudia é verdade para o Caio. A verdade é uma só. Tá? Ele é dogmático. E aí ele vai falar que a indução é uma forma de argumentar perigosa. Porque, vamos supor, esse exemplo aí, Pedro é um homem imortal, João é homem imortal, Antônio é homem imortal. Conclusão, todos os homens são mortais? Tá certo. Mas, por exemplo, eu pegar uma premissa. Rio de Janeiro é uma cidade do Brasil e é perigosa. Belo Horizonte é uma cidade do Brasil e é perigosa. São Paulo é uma cidade do Brasil e é perigosa. Conclusão, todas as cidades do Brasil são perigosas. Isso está errado. Tem cidades do Brasil, no interior do Espírito Santo, por exemplo, que não acontece crime há mais de 100 anos. Entende? Então, não são todas as cidades do Brasil que são perigosas. Quando você parte do restrito para o universal, você acaba se contradizendo. É lógico, é lógico. Isso não quer dizer que não seja lógico. Só que nem sempre é verdade. E aí ele vai falar que os sofistas usam da indução. Eles passam do restrito para o universal. Quando o certo é fazer dedução. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. Porque aí, do universal para o restrito, é muito difícil de você errar. Vamos dar outro exemplo. Todo estudante, todo vestibulando no Brasil tem que fazer Enem. Caio é um vestibulando, então ele vai ter que fazer Enem. Beleza? Eu passei do universal para o restrito. É diferente de eu falar que Caio vai fazer Enem e é brasileiro. Ana Maria vai fazer Enem e é brasileira. Todo brasileiro vai fazer Enem. Não. Ana Maria tem 40 anos, ela já está no mercado de trabalho. Tá vendo o problema da indução? E como a dedução que eu estou defendendo Aristóteles, né? Como que a dedução é lógico e ainda chega à verdade, e a indução, apesar de ser lógica, nem sempre chega à verdade. Ficou bem claro isso? Ou vocês querem mais exemplos? Tranquilo, então. Vamos passar a fé de Deus. Já está acabando, porque já está acabando o nosso horário também. A metafísica. Metafísica, eu não sei se eu já defini o que é metafísica. Na filosofia, metafísica é tudo que está fora da physis, né? Fora do mundo natural. Aristóteles vai falar, todo grego, né? Na verdade, o ser humano em geral tem como vontade de explicar como que o mundo começou. Aristóteles não vai saber como o mundo começou, ele vai falar que a origem do mundo foi um primeiro motor, e ele não vai saber dizer quem foi esse primeiro motor. Assim como lá em Platão era o demiurgo, sabe? Que tinha pegado o caos e feito a gente através do caos. O Aristóteles vai falar que foi esse primeiro motor. E esse primeiro motor, ele transformou o éter, que era uma substância universal, como se fosse o caos lá em Platão, só muda o nome. E aí, ao rodar esse primeiro motor, o éter foi transformado. Essa substância, por acidente, virou um conteúdo. Então, a metafísica em Platão tem três etapas que se complementam entre si. Formatação, a matéria vira forma, né? O éter, que era só material, vai virar forma. O conteúdo, que é a substância, por um acidente,
vai tornar aquela coisa, e a possibilidade. Você traz em si o ato. Então, quando eu nasci, eu já trouxe em mim um ato. Vamos supor que eu vou, algum dia, sonhar alto aqui, ganhar um Nobel. Lei da atração. Lei da atração tá em voga. Então, eu vou ganhar um Nobel algum dia. O ato já está em mim de ganhar o Nobel. Eu só vou transformar em potência. A borboleta a largata já traz em si o ato de ser. A metafísica não explica só a origem do mundo, não. A metafísica explica a origem das coisas não naturais. Em Platão, ela vai explicar a origem do mundo e as mudanças. Tranquilo? Oi, gente, eu fiz uma coisa que troquei potenciato. Se eu ganhar um Nobel da Paz, Nobel da Paz. Pelo amor de Deus. Um Nobel, a lei da atração já trouxe o Nobel da Paz. Mas enfim, se um dia eu ganhar um Nobel, eu já tenho em mim a potência. Eu só vou transformar em ato. A largata já traz em si a potência para ser borboleta. Um dia ela vai transformar aquilo em ato. Ficou claro? Porque eu fiz essa pequena baguncinha aqui na minha cabeça. Você traz em si a potência. E aquilo depois se torna em ato. Eu acho isso muito bonito em Aristóteles. Acho muito poético. É a parte de Aristóteles que eu mais gosto. Eu gostava muito de Aristóteles, gente. Só que adolescente, quando eu descobri que ele falava as coisas das mulheres, aí eu falei assim, na minha cabeça, ou eu gostava de Aristóteles ou eu gostava de Platão. Aí, meu critério foi, quem era menos machista? Aí eu escolhi Platão. E esse ranço, não um ranço, né? Pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, esse pezinho atrás com Aristóteles ficou. Olha aí, herdei da minha adolescência. Enfim. Tranquilo? É isso. Aí, por fim, a gente tem. Eu trouxe para vocês verem, as colunas não tem, igual hoje na Grécia a gente tem a Academia de Platão, né, reformada, o Liceu de Aristóteles, eles reformaram para o Liceu Ateniense, mas eu não achei imagens. O Liceu, eu achei um desenho do que seria o Liceu de Aristóteles, tá? Lembrando que lá, na aula de Grécia, os gregos não sabiam fazer arquitetura curvada, só os romanos, a gente só aprendeu a humanidade curvar com os romanos, por isso que toda a arquitetura grega é assim reta, formando 90 graus. Então, Aristóteles, como ele acreditava que isso talvez seja bom para a redação, como Aristóteles acreditava que o homem nasceu para ser político, além dos cursos técnicos para formar discípulos, né, ele dava aulas públicas para o povo em geral, para o povo conhecer mais, falar melhor, e a gente não ter uma democracia e sim uma politeia. Tranquilo, gente? Alguma dúvida em Aristóteles? Analogia? Não. Analogia não é uma lógica aristotélica. O que pode acontecer é as pessoas falarem que o silogismo aristotélico é uma analogia. Quando ele fala, então, por exemplo, Sócrates é um homem, todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Algumas pessoas podem entender isso como analogia e falar que isso é lógica aristotélica. Entendeu? Mas o autor chama isso de silogismo. Vou parar de gravar. Muito obrigada. Deem like no canal. Se inscrevam. Assistam às aulas.